Imagine um mundo onde os idiotas governam, não pela sua capacidade intelectual, mas por sua quantidade. Você já teve uma estranha sensação que todos ao seu redor enlouqueceram, não de um jeito excêntrico, mas de uma forma genuinamente desligada da lógica, da razão e da autoconsciência mais básica? E se eu te dissesse que esse mundo que você imaginou é exatamente o mundo em que vivemos? Mas aqui está uma pergunta que pode te assombrar. E se você não for louco? E se você for a única pessoa que ainda está sã em um mundo que adoeceu? Hoje você vai descobrir a verdade desconfortável por trás da psicose em massa. Como sociedades inteiras podem ser manipuladas e viver em um transe coletivo de ilusão, medo e obediência cega. Você vai entender por que isso acontece, como identificar os sinais ao seu redor e, principalmente, como se proteger para não se tornar mais uma peça nesse tabuleiro invisível. A verdade é brutal. Os seres humanos nem sempre são criaturas racionais. Apesar de todo o nosso acesso à ciência, à filosofia, muitas vezes nós nos comportamos como um rebanho, perseguindo lobos imaginários. Ao longo da história, vimos impérios desmoronarem, não por inimigos externos, mas por delírios coletivos que os corroeram por dentro. Hoje, os psicólogos chamam isso de psicose de formação em massa, um fenômeno onde grandes grupos perdem o contato com a realidade, absorvidos por narrativas falsas ou ideologias manipuladoras. Mas o que desencadeia esse colapso da razão? O brilhante psiquiatra Carl Jung descreveu como a psique, quando desconectada de um sentido maior, se torna vulnerável à sugestão das massas. Na visão dele, quando o indivíduo perde o seu propósito, ele busca abrigo na manada. E a manada, infelizmente, é frequentemente movida pelo medo e pela necessidade de pertencer, mesmo que a um preço alto, mesmo que esse preço seja a verdade. Pense nos últimos anos: redes sociais, ciclos de notícias, guerras culturais. Vimos pessoas apoiando ideias que não entendem, apoiando movimentos que nunca pesquisaram, atacando outras simplesmente por questionarem a narrativa dominante. Isso é progresso ou é a sociedade em um estado de colapso mental? O filósofo Gustave Le Bon, em A Psicologia das Multidões, explicou que indivíduos em grupo perdem o seu senso de responsabilidade. Eles se tornam crianças emocionalmente carregadas, fáceis de manipular, rápidas para a raiva e ansiosas para se conformar. E é aqui que mora o perigo. Quanto mais as pessoas se desconectam do pensamento crítico, mais fácil é controlá-las. A psicose em massa acontece quando as pessoas param de pensar em si mesmas e começam a terceirizar sua percepção da realidade. Pergunte a si mesmo: quantas das opiniões que você ouve por aí são genuínas? Quantas dessas ideias são apenas frases repetidas, ditas por outras pessoas? Esse fenômeno se intensifica quando o medo é introduzido. O medo é o combustível da loucura coletiva. E a parte mais insidiosa: quando você está cercado por pessoas que se renderam à psicose, elas não acham que estão loucas, elas acham que você está. Essa inversão é arrepiante e, de repente, questionar se torna perigoso. A curiosidade se torna heresia. E nesse clima, a verdadeira sanidade é forçada ao isolamento. Pense em um momento em que você discordou da maioria, não por teimosia, mas porque algo dentro de você sussurrou: isso não está certo. Talvez você tenha ficado quieto, ou talvez tenha falado e tenha pagado o preço. Esse momento foi uma fratura, um vislumbre do mecanismo que governa a conformidade social e silencia a verdade interior. O cérebro humano foi projetado para pertencer. A exclusão, para os nossos ancestrais, significava morte. E essa programação ainda vive em nós. Hoje, em vez de temermos leões, tememos ser o diferentão, tememos o ridículo, o isolamento. A psicose em massa se aproveita disso. O psicólogo Solomon Asch provou isso em um experimento famoso. A resposta correta era óbvia, mas quando atores na sala insistiam no erro, a maioria das pessoas reais
mas também escolhia o erro, apenas para se conformar. A necessidade de se encaixar superou a evidência de seus próprios olhos. Deixe essa ideia assentar. É assim que a psicose em massa começa, não como monstros, mas como pessoas comuns, pessoas que têm medo do ridículo, medo de ficarem sozinhas. Agora, amplifique isso pelas redes sociais. O resultado, um vírus psicológico, uma epidemia de obediência, infectando mentes em escala industrial. E a cada dia, há mais e mais. Quando as pessoas abrem mão do seu próprio pensamento, elas não se tornam neutras, elas se tornam agressivas, como Nietzsche alertou. A loucura é rara em indivíduos, mas em grupos, em partidos e nações, ela é a regra. Uma sociedade que suprime a verdade se torna hostil àqueles que a dizem. É por isso que quando alguém apresenta a lógica, a multidão reage com raiva, não porque a informação esteja errada, mas porque ela ameaça a falsa segurança da ilusão. Para entender a psicose em massa, precisamos entender a psique. Quando uma cultura se desfaz, a confiança se perde e as pessoas se tornam vulneráveis. A ansiedade cresce e a certeza evapora. Este é um solo fértil onde a semente da psicose começa a brotar. O primeiro estágio é a desorientação, uma vaga sensação de que algo está errado, mas sem clareza. O segundo estágio é a simplificação. Uma narrativa aparece, geralmente vindo da mídia ou de uma figura carismática. Ela oferece um vilão claro e uma solução simples. A complexidade é apagada, tudo se torna nós contra eles. Nesse ponto, muitos entregam o seu pensamento crítico por uma exaustão. Então vem o terceiro estágio, a conformidade. A nova crença se espalha, não porque todos acreditam nela, mas porque todos pensam que todos os outros acreditam. O medo de falar é tão grande que o silêncio se torna um consentimento forçado. O quarto estágio é a agressão. Uma vez que a nova realidade é aceita, quem resiste é visto como ameaça. A multidão impõe as novas regras. A censura cresce, o debate morre. Quem questiona se torna o inimigo. Por isso, regimes irracionais sempre tiveram milhões de apoiadores que se achavam justos. Mas a psicose em massa não dura para sempre. Eventualmente, o peso da realidade rompe e as mentiras colapsam. A ilusão começa a rachar. É quando o quinto e último estágio começa, o desespero. No início é sutil, uma voz silenciosa por dentro pergunta: isso é realmente verdade? E à medida em que as vozes se juntam, o efeito coletivo se quebra. E é doloroso, porque despertar significa perceber que muito do que você defendeu era falso. No entanto, é somente através desse terremoto existencial que a verdadeira clareza pode nascer. Victor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, escreveu que quem sobreviveu não foram os mais fortes, mas aqueles com um propósito interior. Eles possuíam algo real por dentro, algo que a loucura externa não conseguiu tocar. Essa é a chave para escapar. Você precisa ancorar sua mente em algo mais profundo que a opinião pública, uma filosofia pessoal, uma disciplina espiritual, uma dedicação à verdade, mesmo que doa, algo tão enraizado que nenhuma narrativa possa arrancá-lo, mas exige coragem, porque ver claramente em um mundo cego não é confortável. Você pode perder amigos, pode ser ridicularizado, se sentir sozinho, mas pergunte a si mesmo: você prefere o conforto da mentira ou o desconforto da verdade? Vamos para os passos práticos. Primeiro, o silêncio, não o silêncio do medo, mas o da observação interior. Observe seus pensamentos, de onde eles vieram. Eles servem à verdade ou ao conforto? Segundo, reduza a reatividade emocional. A psicose prospera em mentes reativas. Questione suas reações imediatas. Por que isso me irritou? A disciplina emocional não é supressão, é soberania. Terceiro, reconecte-se com o significado. Encontre o que transcende o caos. Como disse Nietzsche,
verdade. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O significado é o antídoto. Quarto, construa uma comunidade, não uma câmara de eco, mas uma assembleia de pensadores. As pessoas que valorizam a verdade mais do que o conforto. Há um momento na vida de todo buscador em que o barulho do mundo se desvanece e um novo silêncio surge. É uma clareza tão cortante. Por um instante, tudo faz sentido. Você vê através da ilusão, reconhece a loucura e, o mais importante, reconhece a si mesmo. Esta é a fuga final. Transcender a necessidade de aprovação, porque a raiz mais profunda do delírio em massa não é o medo da verdade, é o medo de ficar sozinho com a verdade. Quando as pessoas temem o isolamento mais do que a falsidade, elas escolhem as mentiras. Mas quando você aprende a permanecer em sua própria presença, quando sua identidade não está mais atrelada aos ventos da opinião social, você se torna livre. A verdadeira liberdade não é a rebelião, é a profunda capacidade de caminhar sozinho em clareza, sem ódio, simplesmente porque a verdade se tornou seu lar. Todo sistema de controle opera sobre um princípio: dividir o eu, desconectar a pessoa de sua bússola interna. Mas aqui está o segredo: sua bússola interna nunca quebrou, ela foi enterrada sob vergonha, culpa, medo, ruído, e no entanto ela permanece. Escapar da psicose, então, não é se tornar algo novo, é se lembrar de quem você é. É por isso que o despertar é tão doloroso. Não é uma descoberta, é uma recuperação, um retorno. E todo retorno, inevitavelmente, exige um luto pelos anos perdidos na ilusão. Mas o luto não é o fim, é a porta de entrada para a força. Porque uma vez que você se lembra de quem é por baixo da programação, uma mudança profunda aparece. Você para de reagir, começa a observar, para de perseguir a aprovação, começa a buscar o alinhamento, para de temer a loucura dos outros, começa a dominar sua própria mente e, a partir deste espaço, você começa a irradiar um novo tipo de energia, uma energia de coerência, de integridade, da verdade encarnada. Outros sentirão, alguns serão atraídos por ela, outros serão ameaçados, mas não importa, porque sua paz não depende mais da percepção deles. Se estas palavras te trouxeram alguma clareza, compartilhe nos comentários uma única palavra que descreva como você se sente agora. Obrigado por sua presença, por dedicar esse tempo a si mesmo. Curta para apoiar nossa filosofia e inscreva-se para que possamos nos encontrar novamente na próxima conversa. Em um mundo que lucra com nossa rendição intelectual, o simples fato de pensar com cuidado se torna a forma mais importante de resistência que temos.